Olá, aqui é o Alessio da Start Wheel Solar. Hoje vamos para mais um vídeo, um tutorial bacana para você. De vez em quando nos deparamos com alguns orçamentos e as pessoas nem sempre sabem ler o orçamento. Olha principalmente a parte que mostra o quanto que vai gerar de energia. E não é assim que lê um orçamento. O orçamento a gente tem que levar em consideração outros fatores, porque às vezes o orçamento promete que vai gerar X de energia e não gera tudo aquilo, porque tem que levar em consideração radiação solar, tem as perdas e por aí vai. E às vezes quem fez o orçamento não jogou no sistema ou na planilha nem o percentual de perda. E os painéis solares, eles têm perdas. Tem perda por temperatura, tem perda por inclinação, tem perda por orientação azimutal. Às vezes um desvio azimutal, por exemplo, painel com inclinação para o sul, ele gera menos energia que o painel inclinado para o norte. Então tem vários fatores para se analisar. E quando a gente vai para o telhado, nem sempre o telhado tem a inclinação ideal e a orientação da inclinação também nem sempre é o ideal para gerar uma quantidade de energia. Então, quando se faz um orçamento, já tem que calcular um percentual de perda. Esse orçamento aqui, por exemplo, que eu fiz para esse cliente, eu vou mostrar para você na tela do computador. Eu calculei 23% de perda e vou mostrar para você o quanto que esse sistema tem previsão de gerar já descontado esses 23% de perda. Vamos lá para a tela do computador. Eu estou aqui na tela do computador com o orçamento, né, que é nosso slogan, nada como gerar a própria energia. Isso significa independência energética, né, se você gera a sua própria energia. Esse sistema que eu calculei, dimensionei aqui para o cliente, é de 16,5 kW-pico. O que é kW-pico? É a soma dos painéis. Aqui mais embaixo nós vamos entender melhor. Vou rolar aqui essa proposta que eu encaminhei para o cliente, só para você ter uma ideia. Aqui, a potência do sistema, 16,5 kW-pico. A previsão de geração para esse sistema é de 2.144 kWh/mês. Qual é a diferença de kW-pico para kWh/mês? KW-pico, nós estamos falando da potência do sistema, do tamanho do sistema. E kWh/mês é a quantidade de energia que essa potência vai gerar durante o mês. Aqui esse sistema calculou para nós aqui 93 metros quadrados de área útil, né? Mas o que eu vou explicar para você aqui é o seguinte: eu disse que aqui é 16,5 kW-pico. Como que foi calculado esse 16,5 kW-pico? Veja só, aqui ó, a quantidade de painéis são 30 painéis de 550 watts. Se eu pegar a calculadora aqui, 30 vezes 550 dá 16.500 watts. 16.500 que você transformar em quilo, 1 quilo é 1.000, você transformar em quilo é só você fazer 16.500 dividido por 1.000, 16,5 kW-pico. O que é kW-pico? É a potência máxima do sistema. Aí eu descontei aqui, nessa proposta que eu fiz para o cliente, eu lancei uma perda de 23%. Então, em kW-pico, ele não vai ser 16.500. Eu lancei umas perdas aqui, tá? Perda por desvio azimutal, perda por inclinação, perda por temperatura, porque quando passa de 25 graus a temperatura começa a perder um pouquinho, quando abaixa de 25 graus começa a perder um pouquinho na geração, e aí a geração média estimada já com esses 23% de perda desse sistema é de 2.144 kWh/mês. O que as pessoas avaliam no sistema? Há poucos dias, um cliente que recebeu vários orçamentos, ele mostrou um orçamento para mim do concorrente. Ele falou que o cliente aqui, ele vai gerar mais kWh/mês do que esse teu sistema. Tá prometendo que vai gerar X kWh/mês e o teu vai gerar só isso. Aí quando eu fui analisar o sistema que o concorrente havia dimensionado para ele, kW-pico era menor que o meu. A quantidade de painéis era a mesma coisa, só que não deu o mesmo tanto de kW-pico porque os painéis deles tinham menos watts, era painel menor. Então, quantidade de painel, às vezes se eu colocar aqui, por exemplo, painéis de 460 watts, 30 painéis, 30 vezes 460 watts. Olha aí, deu 13.800 watts, dividido por 1.000 para nós converter em quilo. Aí, ó, deu 13,8 kW-pico, né? Para 16,5 kW-pico é uma diferença grande, não é? Aí, se não lançar as perdas, por exemplo, pode
o sistema pode calcular uma geração bem parecida com essa aqui, mas tem que lançar as perdas. Então, quando você for analisar um orçamento, você não olha para a quantidade de geração. Principalmente quando você tem vários orçamentos na mão de vários concorrentes. Você não olha a quantidade de geração que o orçamento ali está prometendo que vai ter. Tá? Você também não olha para a quantidade de painéis que o orçamento ali está prometendo. Você tem que olhar para isso aqui, ó, 16,5 kW-peak. Quantos kW-peak é a potência? Porque quantidade de painel, se o painel for menor, não vai ser essa mesma potência. KW-peak. Quando você olhar um orçamento, você tem que olhar esse ponto, quilowatt-pico. É por isso que eu estou repetindo várias vezes aqui, quilowatt-pico é o jeito certo de você avaliar um orçamento. Às vezes o orçamento lá deu 30 mil reais. Esse aqui, deixa eu ver quanto que deu esse orçamento. Esse aqui como é um orçamento maior, né, que gera muito, deu 53 mil reais. Um orçamento de 16,5 kW-pico. Às vezes a pessoa pode colocar lá, por exemplo, 35 painéis e dar esse mesmo valor, mas painéis de 420 watts, de 400 e poucos watts, não vai dar o mesmo kW-pico, certo? Então, orçamento é por kW-pico, porque às vezes não gera o tanto que o orçamento está prometendo que vai gerar, principalmente quando a pessoa que fez o orçamento não lançou as perdas, certo? E assim você vai tendo mais informações como contratar um sistema solar fotovoltaico. Siga o nosso canal para você ter mais informações. Nós vamos postar vídeos periodicamente. Obrigado pela sua atenção, por ter acompanhado a gente até aqui.